Pessoal, algumas palavras antes de falar. Para uma guerrilha semiológica, esse texto é um rascunho que eu publiquei num site chamado academia.edu e, se for o caso, eu publico num outro veículo. Eu também publiquei no meu blog. Posso passar o link para vocês, mas todo mundo já tem esse texto, né? Ele, como vocês vão ver, ele precisa de algumas correções. Eu vou fazer essas correções no momento apropriado e dá para lidar com o texto da forma como ele está. Os parágrafos do texto original foram modificados para adaptar uma leitura mais fluida para mim mesmo, né, como tradutor. Eu não achei esse texto em português, né, achei em inglês só, então eu traduzi a partir do inglês. Mudei algumas palavras também, porque é um texto de 1967 e tem que ser adaptado a alguns termos para melhor compreensão da gente. Como vocês estão vendo, eu imprimi o texto, ele não tem numeração, então eu coloquei a numeração das páginas aqui, dividi os parágrafos e numerei os parágrafos. Então isso facilita bastante para a gente explicar o texto, né, e analisar também. Vamos lá. O primeiro parágrafo não tem muita dificuldade de compreensão. Eu acho que todo mundo compreende fácil. No segundo parágrafo, ele dá um exemplo do que falou no primeiro. Ele fala que os meios de comunicação são as verdadeiras armas dos exércitos na era tecnológica de comunicação em massa. No segundo parágrafo, ele faz uma explanação, ele explica melhor o que quis dizer com o exemplo, e com a afirmação do primeiro parágrafo, e ele cita o nome de um professor McLuhan, que eu não sei ainda quem é, por isso coloquei um ponto de interrogação ali. Aqui no final eu coloquei um ponto de interrogação também. Isso sempre acontece quando eu não entendo alguma coisa do texto, mas que pode ser esclarecida no decorrer da leitura. Aqui no quarto parágrafo, eu achei que ele colocou realmente a questão do texto. Tá? Então, primeiro, segundo e terceiro parágrafo são para colocar um exemplo, e levantar uma questão que é colocada no quarto parágrafo. Né? Quinto parágrafo, eu grifei aqui: o conteúdo da mensagem não dependerá do autor, mas das características técnicas e sociológicas do meio. Porque ele fala sobre o público condiciona a produção das notícias. Ele fala sobre a produção em massa de notícias. Quando você trabalha com jornalismo e tem que produzir um determinado número de horas, de notícias, você tem uma meta para atingir, é preciso, nos piores casos, inventar notícias que não existem, e nos casos mais brandos, dar notícias fúteis. Tem uma coisa que a gente vê muito nos telejornais hoje em dia: notícias absolutamente fúteis, que servem para preencher a meta do jornalista. Aqui no sexto parágrafo, eu grifei essa frase toda aqui: o importante é o bombardeio gradual e uniforme de informações, onde os diferentes conteúdos são nivelados e perdem as suas diferenças. É a primeira vez que eu me lembro que uma palavra ligada à guerra vai aparecer aqui, que é a palavra bombardeio, que combina com guerrilha. Né? Então, na ideia do Humberto Eco, os meios de comunicação em massa são como inimigos que ficam bombardeando os indivíduos com informações, todas elas niveladas, na sua importância, de um conteúdo gradual e uniforme. É um bombardeio constante de informações, as mais variadas, que acabam tendo o mesmo peso, e provocando uma sensação hoje em dia de indiferença, em relação a informações que seriam mais importantes, e aquelas que seriam banais, ou fúteis.
Dito de outro modo, os meios de comunicação em massa, eles podem criar a ilusão de que a separação do Neymar, por exemplo, tem a mesma importância do número de mortos pelo Covid-19. É uma impressão criada pela massificação da informação. E uma coisa bem visível, literalmente visível, em sites de notícia. Página 2. Página 2. Sétimo parágrafo já tem uma explicação de quem é McLuhan. Marshall McLuhan seria o professor que escreveu Understanding Media. Um livro que, pelo visto, é muito importante. Grifei também aqui essa expressão passividade narcótica, que é aquela atitude de você ficar recebendo notícias de uma forma passiva, o que vai ser bastante criticado aqui no texto. Oitavo parágrafo, nono, eu grifei a palavra Gutenbergiano, que se refere a Gutenberg, inventor da imprensa. E os parágrafos 9, 10 e 11 são muito curiosos, por isso eu coloquei um ponto de exclamação. Porque o Umberto Eco ele coloca a seguinte ideia. Para o Marshall McLuhan, os meios de comunicação em massa, eles inauguravam uma era muito promissora para o ser humano. Mas outras pessoas que Umberto Eco vai chamar de apocalípticos viam nessa mudança do comportamento das pessoas colocada pelos meios de comunicação em massa uma ameaça de destruição da humanidade. Então ficou por muito tempo esse debate se os meios de comunicação em massa eles eram um avanço, representavam um avanço para a humanidade ou se representavam a destruição dela mesma. Parágrafo 12, eu grifei aqui objeto op, que eu não sabia o que era, eu grifei para procurar depois. Também percebi uma correção que eu preciso fazer no texto, o verbo poder, possam converter. E aqui no parágrafo 15, o Umberto Eco ele coloca a teoria da comunicação, que é uma matéria que já foi disciplina nos cursos de letras. Hoje em dia, talvez seja disciplina de cursos de jornalismo, de computação. Saiu do curso de letras essa disciplina. Mas ela tem termos bem específicos, como cadeia de comunicação, fonte, transmissor, mensagem, ruído, e pode ser simplificada por meio de vários diagramas. Você tem uma fonte de informação, o transmissor da informação, o sinal da informação. Esse sinal vai ter que passar por um canal, aí ele vai ser recebido, você vai ter um receptor que vai transformar a mensagem até chegar ao destinatário. E no meio disso, pode haver um ruído de canal, pode haver uma interrupção, alguma coisa que atrapalhe a mensagem. Existe uma fonte, eu estou transmitindo, eu sou o transmissor da mensagem para vocês. Essa mensagem passa pela linha telefônica, que é o canal, o WhatsApp é o canal, e vai chegar até um servidor, de servidor para servidor, até a mensagem chegar até vocês. Vocês são os destinatários da minha mensagem e eu sou o transmissor da mensagem. Pode haver algum ruído nessa mensagem, por exemplo, alguma interferência telefônica, alguma coisa assim. Essa é basicamente a teoria da comunicação. Existem vários diagramas mostrando ela, que podem ser encontrados numa pesquisa na internet.
é uma teoria muito, muito importante para a gente, tá? Muito mesmo. Aqui na página 3, eu coloquei um ponto de exclamação no parágrafo 15, porque do final do parágrafo 15 até o parágrafo 18, o Humberto Eco ele vai fazer o seguinte, ele vai dar para a gente vários exemplos de comunicação. A comunicação verbal, a comunicação por meio da luz. Existem vários tipos de comunicação, né? Vários códigos diferentes, vários canais diferentes de comunicação. Só que ele coloca um exemplo anedótico. Eu fiz questão de grifar aqui, destacar por meio de um ponto de exclamação. Ele diz assim, que se ele tivesse uma namorada e ela fosse casada, para se encontrar com ela, os dois teriam que combinar um sinal de luz. Então teria que ser um código compartilhado pelos dois. Então é uma situação engraçada que o Humberto Eco coloca aqui, e eu resolvi destacar. Página 4. Na página 4, no parágrafo 20, o Humberto Eco ele fala assim que a mensagem das obras literárias e das obras artísticas ela é deliberadamente ambígua. Significa que as obras literárias e artísticas não têm um significado fechado, mas um significado o mais aberto possível, que é para serem interpretadas pelas mais diversas épocas, pelas mais diversas culturas. O que não deveria acontecer com as notícias. As notícias não deveriam ter um código tão aberto. Deveriam ter um código mais fechado para que a mensagem não fosse de duplo sentido. Muitas vezes isso acontece, às vezes não. Parágrafo 23. No parágrafo 23, ele cita Allen Ginsberg. Eu não sabia quem era ainda. Acabei circulando aqui. Aqui no parágrafo 25, eu traduzi países subdesenvolvidos como países deprimidos. Essa palavra pode ser trocada, se eu for publicar em outro lugar o texto, mas eu achei melhor colocar essa palavra porque subdesenvolvidos é uma palavra muito polêmica. Aqui em 27, eu já tinha entendido que é apocalíptico, que é uma visão de destruição da humanidade, provocada por algum evento, no caso, a ascensão dos meios de comunicação em massa. Página 5. Página 5. Aqui no final do parágrafo 28 aparece uma questão de tática. Tática também é uma palavra ligada ao universo da guerra. Então até agora a gente tem guerrilha, o título, bombardeio e tática. Aqui no parágrafo 31 aparece pela primeira vez no texto a palavra guerrilha, tirando o título. Aqui em 52, a batalha pela sobrevivência do homem como um ser responsável na era das comunicações não deve ser vencida onde a comunicação se origina, mas onde ela chega. É muito importante esse parágrafo, porque ele já fez anteriormente uma explanação bem detalhada de como o problema é a recepção da mensagem e não a emissão. Muitas pessoas reclamam dos meios de comunicação, por exemplo, a Globo Lixo, etc, etc. Mas o problema, segundo Humberto Eco, é a recepção. É quem recebe, não é quem emite as mensagens. Aqui em 34,
Grifei também e que comparem a mensagem original com a mensagem final, discutindo-as. Aqui, nessa parte, ele já está propondo a criação de grupos, de pessoas que façam uma comparação entre a mensagem original e a mensagem final, e discutam as notícias, discutam as fontes, discutam o emissor das mensagens, para quebrar aquela passividade de você receber notícias e engolir tal como elas chegam, sem um pensamento crítico. Aqui em 35, propondo uma ação para instar o público a controlar a mensagem. Essa é a proposta dele. Estou propondo uma ação para instar o público a controlar a mensagem. O que, de imediato, parece um pouco estranho, certo? Mas ele vai esclarecer isso para a gente depois. Aqui, no parágrafo 36, ele fala sobre recepção crítica. Eu coloquei uma interrogação primeiro, depois eu compreendi. Que a recepção crítica é essa atitude que você tem de receber as mensagens criticamente, e não passivamente. Aqui em 39, parágrafo 39, eu grifei constante correção de perspectivas, verificação de códigos, interpretações sempre renovadas das mensagens em massa. Essa seria a atitude necessária para um guerrilheiro semiológico, como ele fala, né? Quer dizer, semiológico tem a ver com os sinais e com as mensagens, com os códigos, com a comunicação. E ser um guerrilheiro semiológico implica você constantemente corrigir as suas perspectivas, nunca ter uma perspectiva única, unívoca sobre as coisas, verificar os códigos, se você está por dentro dos códigos de comunicação, e interpretações sempre novas, sempre renovadas das mensagens em massa. Nunca interpretar as mensagens sempre da mesma forma, por causa da mutação dos códigos, principalmente. Aqui em 40, eu achei o mais importante de tudo. O universo da comunicação tecnológica seria patrulhado por grupos de guerrilheiros da comunicação, que restaurariam uma dimensão crítica à recepção passiva. A ameaça de que o meio é a mensagem pode então se tornar, tanto para o meio quanto para a mensagem, um retorno à responsabilidade individual. Aqui está realmente a proposta que foi desenvolvida no texto todo, no penúltimo parágrafo. Ele propõe que esse universo da comunicação tecnológica, que é tão avançado hoje em dia, seja patrulhado por grupos de guerrilheiros da comunicação. Do que eles fariam? Eles restaurariam uma dimensão crítica à recepção passiva. E, aparentemente, essa dimensão crítica existe hoje em dia, mas não. Ela é muito reduzida. O que você tem, na maioria das vezes, é uma recepção passiva e uma reprodução passiva de informações. É o que a gente chama, hoje em dia, de uma forma muito pejorativa, de o gado. O gado. O gado recebe a instrução do berrante e segue. Agora, uma dimensão crítica, ela chama para sua responsabilidade individual, o que é uma palavra de campo semântico diferente de grupo, de gado, de massa, até o indivíduo, a pessoa, ela mesma. Tudo isso faz com que nós deixemos de ser numb. Numb é uma palavra inglesa que significa narcotizado, significa
só para usar uma palavra muito comum entre nós, significa lesado, né? Ele propõe que nós deixemos de ser lesados, certo? Pela comunicação em massa, pelos meios de comunicação em massa, e sejamos ativos, que nós dominemos a mensagem. Tá? Então, o que eu pedi para vocês e vocês me deram, foi um texto falando como a ideia do Humberto Eco poderia ser implementada hoje em dia. E vocês responderam bem, em geral, né, os textos que eu recebi, pelo menos, falaram sobre a responsabilidade individual. Né, você, como leitor, né, entender a mensagem, né, e agir no sentido de esclarecer, né, as pessoas do seu meio, as pessoas que estão ao seu alcance, o que você entendeu da mensagem. Né. Eu acho que eu não posso falar mais do que isso, sabe? Se eu falar mais do que isso, eu vou estar colocando demais as minhas ideias onde as suas deveriam nascer. Então eu vou terminar por aqui e espero alguma resposta, tá?